A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, será para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, Avivamento 24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais deficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente.
Por menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção com a palavra do Senhor. Eles vão ter proteção com a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, está levando muitos empregos, trabalho, franquia, agenda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias, acompanhe a G-Print nas nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque quem nos orienta sempre é o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos,
sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E para você continuar, e para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oração de número 17, diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, sai agora em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio. 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E hoje vamos dar início pelo rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com a palavra para a sua meditação. Então escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus.
Saiu agora o rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17 ímpar e 18 par vão estarem aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, com 4 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 3 versículos. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e levar para a sua presença a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Ruth, capítulo 3, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. No capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Noemi instrui Ruth nos versículos 1, 2 e 3. E disse-lhes Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fique bens. Ora, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite debulhará a cevada na eira. Levanta-te, lava-te, pois perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te deixe a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par, vão estarem aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos, livro de Tito, com apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tito, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. No capítulo 2 do livro de Tito, contém 15 versículos, que diz assim, instruções para o ministério de Tito, nos versículos 5, 6 e 7. Diz assim, a serem moderadas, cartas boas, donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens, a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vamos estarem aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 6 do livro de Amós, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20. Perdão. Amós, capítulo 6, contém 14 versículos, que diz assim, a indiferença da nação. Nos versículos 2, 3 e 4. Passai a Caune e vede, dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate, 2 filisteus. Serão melhores que estes reinos, ou maior o seu limite do que o vosso limite. Ó vós, que afastais o dia mau, e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Rebanho de número 13, ímpar. E rebanho de número 14, par. 13, ímpar e 14, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias com 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de Neemias para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. 13 e 14, Neemias capítulo 10, contém 39 versículos, que diz assim: os nomes do que fizeram a aliança para com o Senhor nosso Deus. Nos versículos 5, 6 e 7. Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Geneton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maceias, Bilgai, Semaías, esses eram os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar e 16, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 8 do livro de Gênesis para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. No capítulo 8 contém 22 versículos, que diz assim: as águas do dilúvio diminuem. Nos versículos 2, 3 e 4. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus se deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Primeira Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. No capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos, que diz assim: saudação e advertências. Nos versículos 2, 3 e 4. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem da filha do nosso sacerdote. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu estarei apresentando um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e ele receba 200 milhões de reais em dinheiro. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas
assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 18. Na oração de número 18, diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruído toda obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus, ó Cristo, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus, ó Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolhei o seu número de rebanho de 1 a 24, que através desse número que você escolher, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade se fazer aqui presente para poder estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar e 22, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum. Naum, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Naum, no capítulo 2, que contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar no seu muro, quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar e 12, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Primeira Reis, 22 capítulos. Livro de Primeira Reis, com 22 capítulos. Vamos aqui, Primeira Reis, capítulo 12. Primeira Reis, capítulo 12. Para os rebanhos de número 11 e rebanhos de número 12 estarem meditando. Capítulo 12 contém 33 versículos, que diz assim: a idolatria de Jeroboão, nos versículos 27, 28 e 29. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor. A Roboão, rei de Judá, me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselhos e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar, e 10, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, com 14 capítulos.
capítulo 8 do livro de Zacarias. No capítulo 8 do livro de Zacarias, vamos aqui, Zacarias, capítulo 8, contém 23 versículos, que diz assim: promessas de Deus a Jerusalém, nos versículos 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, que será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares com 8 capítulos. Livro dos Apaixonados. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. No capítulo 8 contém 14 versículos, que diz assim nos versículos 7, 8 e 9. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã, no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1, ímpar e 2, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 18 do livro de 1 Samuel. No capítulo 18 do livro de 1 Samuel contém 30 versículos que fala sobre o casamento de Davi, nos versículos 17, 18 e 19. Por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te daria por mulher, se-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida, e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adrei Meolatita. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3 e rebanho de número 4 vão estarem aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, que contém 23 versículos, que diz assim:
as orações em favor dos Efésios, nos versículos 15, 16 e 17. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a mensagem. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro.
João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu estarei apresentando para vocês um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim um recado, muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 2. Na oração de número 2 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo o espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão, que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus. Sai agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui vamos dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então, mentalizem um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então, escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final você vai estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Saiu agora o livro de 1 João com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 João com 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João. No capítulo 3 do livro de 1 João, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 24 versículos, que diz assim: a busca da santidade. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecados. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. 2 Reis com 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Reis com 25 capítulos.
capítulo 11 do livro de 2 Reis. No capítulo 11 do livro de 2 Reis, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11 do livro de 2 Reis contém 21 versículos que diz assim: o reinado de Atalia em Judá. Nos versículos 2, 3 e 4. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e os escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-se na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, que contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre exortações finais. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: já anteriormente eu disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estou ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Perdão. Porque ainda que foi crucificado, por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro a ser sorteado. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu. No capítulo 2 do livro de Ageu, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Ageu, que contém Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo maior que a do primeiro, nos versículos 7, 8 e 9. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Obadias, que contém um capítulo. Obadias, com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias, com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre o livramento de Jacó. Nos versículos 18, 19 e 20, diz assim:
A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade, e os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarefate, os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão os da cidade do sul, e subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem um monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos com 16 capítulos. Capítulo 9 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 9, contém 33 versículos que fala assim: o chamado aos gentios, nos versículos 25, 26 e 27. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo aos que eram meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia de número 40. Nossa denúncia de número 40 aborda diversos temas muito importantes que é necessária a atenção de todos vocês. Prove com base na Bíblia Sagrada que as nossas 9 atividades na mensagem não são uma indústria de emprego no Evangelho, e também que você não está adulterando nenhum dos livros citados nas bases bíblicas da mensagem e receba um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. Examine com muito cuidado todos os livros da Bíblia Sagrada citados nela. O vídeo da oferta de número 40, que é a nossa terceira mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e está disponível em alguns de nossos canais. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 9. Na oração de número 9 diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem um número de 1 a 24. Façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Samuel, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 1. Jeremias no capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Que contém 19 versículos, que diz assim: o chamado de Jeremias, nos versículos 2, 3 e 4, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e lhes veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João com um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João com apenas um capítulo, que contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre o apóstolo João elogiando os seus discípulos, nos versículos 6, 7 e 8, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo teu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. No capítulo 4 do livro de Jonas, fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus. Contém 11 versículos. Nos versículos 2, 3 e 4. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem, que assim te ires. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, com 3 capítulos. Vamos aqui, Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Abacuque. No capítulo 3 do livro de Abacuque, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 19 versículos, que fala assim, a oração de Abacuque, nos versículos 7, 8 e 9. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou.
O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Joel, capítulo 2. Em Joel, capítulo 2, contém 32 versículos que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de densas escuridão. Dias de trevas e de densa escuridão. Dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá nele pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixe de mentalizar e escolher o número de 1 a 24, para daqui a pouquinho você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Êxodo, com 40 capítulos. Vamos aqui, Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, contém 16 versículos, que diz assim: Os amalequitas atacam os israelitas, nos versículos 8, 9 e 10. Então veio o amalequita e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li somente 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo todo o capítulo, para levar para a sua presença anjos celestiais, a presença do Senhor Deus e a presença do Espírito Santo para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês. Diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, para agora o Espírito Santo de verdade está falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade se fazer aqui presente, para poder estar te enviando um livro e um capítulo para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração. Se você escolheu o número 2,
vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Se você escolher o número 18, Tito, capítulo 2. Número 19, Amós, capítulo 6. Número 20, Neemias, capítulo 10. Número 4, Gênesis, capítulo 8. Número 9, 1 Timóteo, capítulo 1. Número 11, Naum, capítulo 2. Número 7, 1 Reis, capítulo 12. Número 17, Zacarias, capítulo 8. Número 12, Cantares, capítulo 8. Número 24, 1 Samuel, capítulo 18. Número 3, Efésios, capítulo 1. Número 8, 1 João, capítulo 3. Número 13, 2 Reis, capítulo 11. Número 15, 2 Coríntios, capítulo 13. Número 14, Ageu, capítulo 2. Número 6, Obadias, capítulo 1. Número 16, Romanos, capítulo 9. Número 23, Jeremias, capítulo 1. Número 21, 3 João, capítulo 1. Número 10, Jonas, capítulo 4. Número 22, Abacuque, capítulo 3. Número 5, Joel, capítulo 2. E número 1, Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, para você que escolheu o número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo, nos comentários, as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça essa oração em voz alta. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @AIG 1318 37300, e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja.
que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. E eu agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, e agradeço a cada um de vocês também por permanecer nessa live até o final. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.